Pessoal, dando continuidade, então, a essa nossa aula sobre atividade física e diabetes, iniciada num outro momento, e agora a segunda e última parte, então, sobre esse assunto. E começando com esse gráfico aqui, tá, para dar uma explicação sobre o que que acontece a partir do momento em que a gente encerra uma refeição, tá? Então, a gente tem uma descarga do hormônio insulina que ela depende do tamanho e da proporção que essa nossa refeição teve em relação aos macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura, tá? Então, esses três macronutrientes disparam respostas insulínicas, no sentido de que o carboidrato tem a maior resposta insulínica e a mais rápida, tá? Quer dizer, quando a gente ingere uma coisa muito rica em carboidrato, em seguida o nosso pâncreas libera bastante insulina para fazer com que essa glicose seja absorvida pela nossa massa muscular e outras células. A proteína tem uma resposta um pouco menor e um pouco mais lenta em relação à insulina, e a gordura tem uma resposta, mas é muito lenta e muito pequena também em relação à insulina. Então, é mais ou menos essa hierarquia aqui em relação ao que a gente vai ter de liberação de insulina após uma refeição, dependendo do tipo de nutriente que a nossa refeição tem. Então, uma refeição à base de carboidrato, uma pessoa vai lá e come, por exemplo, chupa bala, por exemplo, que é 100% com carboidrato simples, né? Ou consome alguma coisa que tem muito rica em açúcar, e somente em açúcar, a gente vai ter isso aqui, tá? Que é o chamado também índice glicêmico que os alimentos têm. Então, quanto mais disparo de insulina um alimento tem, maior vai ser o seu índice glicêmico, então. E o que a gente tem também a ver com isso? É o tempo que, após essa liberação de insulina, né, esse alimento vai ser convertido em glicose e vai cair no nosso sangue. E aí, então, o que acontece? Os carboidratos, então, têm, de novo, uma velocidade muito maior desse processo de conversão. Então, por volta de 1, 2 horas aí, quase que 100% do carboidrato que a gente consumiu já caiu no nosso sangue, tá? A proteína vai ter um efeito mais lento. Então, por volta de 40%, 50% da nossa proteína vai ser através de outros processos transformados em glicose e vai lá para o nosso sangue também, mas vai levar umas 2 ou 4 horas. E a gordura, um pouquinho da gordura que a gente ingere, vai ser transformada pelo nosso corpo também em glicose e vai chegar ao nosso sangue, mas vai ser um processo bem mais lento, tá? Ele vai levar várias horas aí para acontecer. E uma coisa que as pessoas têm que levar em conta quando estão pensando em uma refeição, né, e principalmente aqui, todo diabético aprende isso aqui, meio que aprende à força, mas um dia acaba aprendendo, que é o seguinte: quando a gente consome alimentos que são muito ricos em carboidratos simples, a gente vai ter um pico de glicose, tá? E esse pico de glicose, o que acontece? Essa curva aqui está mostrando como é que a nossa glicose sobe no sangue, como é que a glicemia sobe, tá? Comparado com o nosso nível normal de açúcar no sangue. Quando a gente tem um pico desses de glicose, acontece em seguidinho um pico de insulina também. E esse pico de insulina, ele vai fazer com que essa glicose caia no nosso sangue, que ela seja absorvida pelas nossas células de maneira muito rápida. E geralmente a resposta do nosso corpo em termos de insulina, ela é um pouco acima, né? Enquanto mais rico em carboidrato a refeição é, maior essa resposta insulínica e às vezes é maior essa diferença entre o que realmente precisava de insulina e o que foi liberado pelo corpo. Ainda mais numa pessoa que consome carboidratos simples de maneira muito regular. E o que acontece? Quando dá o pico de glicose, então a gente vai ter um pico que vai seguir esse pico aqui de glicose, vai ser um pico de insulina. Isso faz com que a nossa glicemia vá para um nível mais baixo do que seria o normal, tá? Ou seja, após uma refeição muito rica em carboidratos simples, sobe glicose muito, sobe insulina muito e faz com que a glicemia baixe muito. E quando a nossa glicemia vai abaixo de níveis considerados normais, a gente sente fome, tá? E a gente pode ter sintomas de hipoglicemia após isso aqui e sente fome. E sente fome de quê? De mais carboidrato. É por isso que as pessoas, quando adquirem o hábito de ter uma alimentação ruim, quer dizer, com muito carboidrato simples, muito carboidrato refinado, pobre em fibra, a pessoa come e dá 2, 3 horas depois ela está com fome de novo. Por quê?
Porque ela comeu, a glicose foi lá em cima, a insulina foi lá em cima, e aí 2 horas após ela ter comido, ela está com uma glicemia mais baixa que ela estava antes de fazer aquela refeição. Quer dizer, ela comeu e para o corpo dela ela está menos nutrida agora do que ela estava 2 horas atrás, entende? Por que que isso acontece? Porque tu tem lá uma glicemia que está em 100, aí tu come um monte de doce, a tua glicemia vai a 250. Aí larga um monte de insulina e essa glicemia, 1 hora depois, ela baixa de 250 para 80. E aí tu tá com uma glicemia agora de 80. E aí tu vai ter fome de mais carboidrato. Então entra num ciclo meio repetitivo. Por isso que as pessoas, às vezes, fazem um lanchinho à base, sei lá, de bolachinha, de alguma coisa, aqui, um doce, com chocolate, coisa assim, e um tempo depois estão com uma baita fome. Tá? Por causa disso aqui. Então, isso acontece com todo mundo, pessoal. Isso é uma questão humana, como funciona o nosso corpo, a nossa regulação glicêmica. Só que isso aqui a gente sabe que ao longo dos anos é um dos grandes colaboradores para deixar a pessoa diabética. Tá? Então, esse sobe e desce constante, você fala assim, cara, uma das coisas que leva a pessoa que tem uma certa tendência já a desenvolver a resistência insulínica é esse sobe e desce constante. De a cada 2 ou 3 horas ela vai lá e dá-lhe uma baita descarga de glicose, dá um pico de glicose, um pico de insulina. 2 horas depois, 3 horas depois, de novo, mais um pico de glicose, mais um pico de insulina. Isso com o tempo vai levar a um processo de diabetes. E o que acontece quando a gente tem a liberação de grandes quantidades de insulina, tá? Por que isso aqui leva ao ganho de peso ao longo dos anos? Porque quando a insulina está alta, a gente não consegue fazer quebra de gordura, para usar gordura como exercício, como energia para o exercício. Então, insulina alta significa tu não vai quebrar a gordura que está lá no teu tecido adiposo e não vais conseguir queimar essa gordura, tá? Então, a insulina alta, ela estimula acúmulo de gordura ao longo do tempo. Então, por isso que às vezes, mesmo pessoas magras que estão, não, isso aqui é inocência, isso aqui é uma bolachinha só e come aquilo de maneira constante, aquilo ali, ou todo dia o lanche é a base de bolachinha, água e sal, esse tipo de coisa assim, que é puro açúcar, ou muito pão branco, por exemplo, e a pessoa vai acumulando gordura. Então, mas isso aqui é uma coisa que isso é carboidrato só, mas esse sobe e desce, então, colabora para que no longo prazo a gente tenha esse acúmulo de gordura e aumente o risco para o diabetes. E uma coisa que várias pesquisas mostram é que se a gente colocar uma sessão de exercício, e aí, eu não estou falando de exercício de verdade, mas se mexer um pouco após uma refeição, isso já gera uma baita diferença em relação a esse nosso pico glicêmico, tá? Então, esse gráfico aqui é retirado de um artigo, tá? Mas o nome do artigo é Exercício após a refeição, para tentar melhorar essa questão de glicemia, né? E aí, o que esse trabalho mostra, e todos os trabalhos dessa área costumam mostrar? E quando tu compara pessoas, essas bolinhas vazadas são pessoas que fizeram exercício após a refeição, e a bolinha preta são pessoas que não fizeram exercício. O que acontece? Vejam que o nível de glicose de quem ficou parado após a refeição, a glicemia, subiu, 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 e começou a descer quase que com 1 hora e meia após a refeição, ela foi descendo, tá? Mas ela só foi chegar nos valores parecidos com a pessoa que se exercitou por volta de 2 horas e meia aí após a refeição. E que é o momento que muitas vezes essas pessoas que fizeram uma refeição muito rica em carboidrato já estão começando a pensar numa segunda refeição. Aí, então, pessoal que come, por exemplo, de 3 em 3 horas e come muito carboidrato refinado, ela passa o dia inteiro com a glicemia alta. Tá? E o que acontece? Se a gente inserir algum tipo de exercício após a refeição, e esse tipo de exercício, tipo assim, é levantar e dar uma caminhada leve de 15 minutos, por exemplo, a nossa glicemia já não vai subir tanto, tá? E como ela não sobe tanto, a descarga insulínica é menor e essa pessoa provavelmente ela vai sentir fome, inclusive, mais tarde, tá? Então, isso aqui para o diabético é muito importante. Para a pessoa que não é diabética, tudo bem, no longo prazo isso pode afetar a resistência insulínica, mas isso aqui para o diabético é uma questão assim, ó, chave, né? Após a refeição, colocar algum tipo de exercício, é tipo, olha, o que eles consideram após a refeição? Nesse artigo, o que foi? 30 minutos após iniciar a refeição, ou seja, sentei para fazer o meu almoço ao meio-dia, acabei de comer meio-dia e 20,
meio-dia e 30 eu me levanto e faço uma caminhada leve de 20 minutos. Ou vou fazer alguma coisa, sei lá, vou pegar uma máquina de roupa e vou pendurar na corda. É simplesmente não ficar parado após a refeição, tá? E dá uma baita diferença em relação a essa curva glicêmica. E esse é um artigo também disponível de maneira gratuita, onde eles explicam, que eles fazem uma revisão mostrando por que pessoas com diabetes tipo 1 devem se exercitar de maneira regular, tá? E explicam alguns ajustes que se deve fazer, então, tanto em relação à nutrição quanto em relação à aplicação de insulina antes do exercício, durante o exercício, tá? E algumas dicas para evitar a hipoglicemia que pode se seguir pós-exercício, tá? É bem um artigo muito interessante, então, onde eles abordam tanto esse lado do exercício quanto o lado de nutrição e aplicação de insulina. Lembrando, porque é um artigo focado em diabetes tipo 1, tá? Que são aquelas pessoas que usam insulina exógena, né, que fazem ou usam uma bomba de insulina, ou injetam insulina, ou tomam um tipo de remédio hipoglicemiante, certo? Bom, e o que a literatura mostra, assim, no geral, em relação a esses efeitos do exercício, pessoal? Para o diabético é muito importante a perda de peso corporal. A gente sabe que cada quilo perdido é um caminho no sentido positivo em relação à sua doença, mas para o diabético, e para todo mundo, mas para o diabético, mesmo que ele não perca peso, tu já vai ter um benefício do exercício, tá? Em relação ao diabetes. Pensando em tipos de exercício, a literatura mostra que o ideal seria, mais uma vez, uma combinação de exercícios resistido, né? Musculação, exercício com peso e exercício aeróbico. E esse efeito benéfico, então, que o exercício gera no metabolismo da pessoa diabética, dependendo do tamanho que foi a sessão de exercício e quão intensa ela foi, então vai de 2 até 72 horas esse efeito. Então, de novo, por isso que para o diabético é tão importante regularidade e frequência em relação ao exercício físico, tá? Por quê? Porque ele se aproveita do efeito do exercício físico durante a sessão e muitas horas após a sessão. Então, se ele conseguir fazer, por exemplo, o que seria o cenário perfeito para um diabético? A pessoa que fizesse exercício, por exemplo, no meio da manhã e à tardinha, todos os dias, por exemplo. Cara, essa pessoa vai ter um controle glicêmico muito mais efetivo do que uma pessoa que faça, por exemplo, 3 sessões por semana, onde ela tem um bom descanso entre as sessões, porque quanto mais sessões tu tiver, mais tu vai te aproveitar desse efeito pós-sessão. Claro, a gente não pode chegar num estágio em que, então eu vou fazer microsessões de exercício de 5 minutos. Bom, porque assim, ó, pensar assim, esse efeito benéfico pós-exercício, ele é também proporcional ao desgaste que essa pessoa teve. Então, é óbvio que uma pessoa que vai sair para correr 1h30, vai ter um período pós-exercício maior do que uma pessoa que caminhou por 15 minutos, por exemplo, né? Então, não adianta a gente querer pegar 1h30 de exercício semanal e quebrar em, sei lá, em 20 micro sessões de exercício, porque não é bem assim que funciona também. Mas, enfim, entender que quanto mais tempo o diabético fica sem exercício, pior para ele é. Então, a regularidade tem uma grande importância. Esse é um estudo de meta-análise, tá? Onde eles colocaram vários estudos aqui avaliando o efeito do exercício físico sobre o diabetes. E o que eles concluíram, quer dizer, quando eles reuniram todos esses dados aqui de milhares e milhares de pessoas, tá? Que o exercício físico, então, a gente consegue ter uma proteção de 13% a cada 10 metros-hora por semana de exercício, tá? A gente já comentou em aula sobre essa unidade aqui, a unidade metabólica de gasto energético. Mas, assim, comparando, então, o pessoal de atividade física mais alta com menos alta, ou comparando um grupo de atividade física com um grupo de inativos, a gente tem aí uma proteção de 13%. E o que a literatura mostra nesse sentido de quantificar, pessoal? É uma questão dose e resposta. Quanto mais exercício eu faço, mais eu tenho de benefício em relação ao diabetes. E eu falaria, quanto maior a carga de exercício, aí em que vocês entendem por carga de exercício? É uma linguagem mais da área de treinamento. A carga de exercício é uma combinação, então, do tempo com a intensidade, né? Então, quer dizer, fazer meia hora de exercício intenso pode significar a mesma carga do que 1 hora de exercício médio, por exemplo, entende? Então, é uma questão de ver a cara, olha, quanto mais tu conseguir fazer, quanto mais intensidade tu conseguir ter também,
maior vai ser o teu benefício, tá? E aqui está, então, esse efeito aqui embaixo, esse 0,87, que significa, então, 13% de proteção por diabetes, tá? E uma proteção significativa estatisticamente, tá? Então, aqui tem estudos, vamos dizer, o estudo que mostrou uma maior proteção aqui, foi o estudo que mostrou uma proteção aqui de 58%, por exemplo, tá? 0,42 aqui é o maior efeito que teve protetivo. Não, desculpe, tem 0,30, proteção de 66% aqui em relação ao exercício físico diabetes. Então, mas, enfim, o que a gente vê na literatura? Alguns estudos, às vezes por ter uma amostra muito pequena, mostram, olha, um efeito de proteção não significativo, e a maioria dos estudos mostra efeito protetivo significativo. Não existe nenhum estudo mostrando que fazer atividade física teria qualquer tipo de prejuízo para uma pessoa diabética, tá? Então, os principais benefícios que a gente vai conseguir com o exercício para essas pessoas, um deles é a redução do peso corporal, de novo, é um benefício, mas não deve ser um objetivo, né? O objetivo central é bom para o diabético perder peso por várias razões, mas não, o foco não deve ser esse, porque às vezes isso pode não acontecer ou acontecer de uma maneira muito lenta, tá? Vai ter um melhor controle de glicemia, então, por todos esses fatores aí de controle de glicemia que são resultantes da nossa contração muscular. Benefícios circulatórios, então, porque o exercício leva, assim, à criação de novos capilares e fortalecimento dos nossos vasos, que é uma coisa importante para o diabético, porque ele vai ter atrofia de toda a sua árvore circulatória, benefícios psicológicos e todo o resto que a gente sabe já em relação ao exercício físico, para a saúde mental, etc. Tudo que a gente conhece de benefício para o exercício físico, o diabético vai ter, com certeza, tá? O perfil lipídico do diabético tende a melhorar, não só a parte relacionada à glicemia, mas com toda a parte relacionada também, então, às gorduras do sangue, por isso lipídico, né? E a literatura mostra, olha, não deve ter tanta preocupação assim em relação ao domínio da atividade física, frequência, quer dizer, quanto mais melhor para o diabético, tá? Então, para algumas coisas em saúde e atividade física, não é exatamente assim, quanto mais melhor, algumas coisas são muito preocupadas, tem uma relevância muito grande o tipo de exercício, e para o diabético, vira e mexe, olha, o que conta para o diabético? É tempo de contração muscular. Tá? Então, isso é o que mais vale, quanto mais ele conseguir acumular em termos de volume e intensidade, melhor. E essa melhora de circulação que a gente vê, tanto na circulação central quanto na periférica, é um grande benefício porque muitas vezes o que a gente tem de sintoma exterior numa pessoa que é diabética são problemas de visão e problemas de amputação, que ambos são causados por uma circulação periférica deficiente. E o exercício físico melhora isso também, então afastando, quer dizer, jogando mais para frente um pouco esses problemas muito graves que a pessoa diabética tem de começar a fazer amputação de dedo, pé, perna e começar a perder visão também. Esse é mais um artigo de revisão, então, com uma meta-análise, quer dizer, combinou vários artigos aqui, tá? Nessa situação específica, somente artigos de corte, quer dizer, acompanharam grupos de pessoas ao longo de vários anos para ver efeito do exercício. E o que esse gráfico aqui mostra, né? A linha principal que a gente tem que ter de conclusão aqui é essa linha preta, justamente. Essas linhas pontilhadas são a margem de erro, tá? Mas o que a gente olha por essa linha preta aqui? Esse eixo está mostrando quantidade de atividade física. Então, essa relação aqui, que começa no 1 aqui e vai descendo, ela é muito clara no sentido de mostrar que é um efeito dose-resposta. O que é efeito dose-resposta? Quanto mais eu forneço uma exposição, quanto mais exposta a pessoa está, maior a resposta que eu vou ter. Exemplo clássico, quanto mais cigarros uma pessoa fuma por dia, maior a chance dessa pessoa desenvolver câncer de pulmão. Tá? E a gente vê um efeito dose-resposta, então, em relação à atividade física e à proteção para o diabetes, tá? Então, quer dizer, mesmo a gente olhando as margens de erro aqui, né? Quer dizer, chega aqui uma proteção de pelo menos 30%, né? E olhando esse tracejado aqui dessa margem de erro, mas o efeito que eles conseguiram medir é na casa aí dos 60% de proteção quando a gente chega numa quantidade significante, de uma quantidade boa de exercício semanal. Então, mais uma vez, efeito dose-resposta. Quanto mais exercício, tanto maior a proteção de desenvolver o diabetes, quanto de ter complicações do diabetes. Tá? Mas aí, o que a gente precisa também levar em conta quando uma pessoa diabética está se exercitando?
Esses são os fatores aqui que podem fazer com que a pessoa precise, quer dizer, são os fatores que fazem com que a pessoa precise pensar um pouco a sua rotina de exercício em relação à sua glicemia. Quer dizer, um diabético não pode simplesmente fazer de conta que ele não tem nada, botar um tênis e sair a correr pela rua, porque algumas coisas podem influenciar isso aí. Então, quer dizer, uma pessoa que não está acostumada a fazer exercício, toma um remédio que é para baixar a glicemia e sai para fazer um exercício, ela pode ter de novo aquela situação em que ela vai ter o efeito do remédio mais o efeito do exercício, aquela pessoa pode ter um choque, ela pode ter uma hipoglicemia 1 hora depois, por exemplo, pode desmaiar, etc e tal. Então, tudo isso aqui são coisas que a pessoa precisa levar em conta quando vai começar a fazer um programa de exercícios, tá? Para assim, olha, o que que eu tenho que mudar em relação a uso de medicamento, quantidade de medicamento, horário que eu vou tomar o medicamento, horário das minhas refeições, o quanto que a duração da minha sessão pode ter se eu tomar esse remédio aqui a essa hora. Então, enfim, é um sistema, pessoal, que envolve esse tripé, são esses 3 fatores. É o exercício, considerando então quanto tempo, que intensidade, que tipo de exercício é. A questão nutricional, que é que horas essa pessoa comeu, a refeição era composta de quê? E a questão do lado do medicamento, quer dizer, quando eu tomei o remédio, quanto eu tomei de remédio, ou quantos miligramas foram, ou quanto eu injetei de insulina, quer dizer, essa regulação aí, o que que entrou de carboidrato, o que que eu vou ter de efeito do exercício, o que que eu vou ter de efeito do medicamento, tem que ser muito bem pensada. E uma das melhores coisas para fazer isso aí é começar a ter tipo um diário, onde a pessoa vai anotando as suas glicemias, as suas refeições e o seu exercício físico, e vendo como é que isso vai se comportando. Vai chegar um ponto que, em questão de semanas, a pessoa já aprende como é que o corpo dela responde ao exercício, aprende como é que o corpo está respondendo ao medicamento, e ela já vai conseguir fazer esse tipo de manter uma rotina de exercício mesmo sem se preocupar tanto assim com as medidas, tá? Até porque o diabético inativo que começa a fazer atividade física, muito em seguida ele vai começar a poder e precisar, na verdade, reduzir a medicação para não começar a ter choques hipoglicêmicos a toda hora, tá? Então, existem alguns pequenos riscos para uma pessoa diabética fazer exercício, né? Mas os benefícios são muito maiores, tá? De novo, o grande risco que o diabético pode ter com exercício físico é ter uma hipoglicemia, tá? Mas, de novo, a gente vai começando a ver como o corpo reage ao exercício, como reage ao medicamento, tá? E o que se sabe é quando a pessoa está com um nível glicêmico muito alto ou muito baixo, e isso, existem valores que as diretrizes mostram como muito alto ou muito baixo, mas a gente sabe também tem uma certa variação individual, tá? Que a pessoa vai aprendendo por experiência. Olha, se a minha glicemia está acima de tanto, eu espero um pouco e não sabe fazer exercício, né? Eu espero o remédio fazer efeito, ou se ela está muito baixa, eu sei que eu preciso comer alguma coisa para começar a me exercitar, mas enfim, existe uma margem que ela é mais segura dentro da qual a pessoa começa a fazer exercício. E cuidado também com a desidratação, porque ela mexe com a nossa glicemia, tá? Então, a pessoa deve estar sempre bem hidratada. Não somente diabético, mas relembrar o diabético um pouco disso aqui. Em relação à temperatura, então, exercícios feitos em locais com um dia de muito sol, dia muito quente, por exemplo, a insulina ela é absorvida de maneiras diferentes de acordo com a temperatura. Então, cuidado com esses extremos aí de temperatura, tanto extremo de calor quanto extremo de frio, mas geralmente eu falo mais extremo de calor, porque a gente vive numa região que a gente não tem extremo de frio, né? A gente não tem temperatura negativa aqui, por exemplo, tá? Lembrando também, o exercício tem um efeito hipoglicemiante, então o diabético tem que ter muita consciência disso aqui, né? Porque ele pensa assim, eu estou acostumado a tomar o remédio nessa hora, nessa quantidade, eu sei como a minha glicemia se comporta, mas enfim, aprende que, olha, agora, quando tu faz exercício, a glicemia vai ser alterada não somente por essa medicação, tá? Mas o exercício, na verdade, tem um poder maior de alterar a glicemia do que a medicação, muitas vezes. Então, cuidado, porque sim, tu pode ter uma hipoglicemia, tá? Então, é esse risco aqui de somar esses efeitos e chegar num estado hipoglicêmico. E a degeneração nervosa que vai acontecendo na pessoa com diabetes, que vai fazendo ela ter aqueles formigamentos, por exemplo, que vai fazendo ela ter perda de sensação em extremidades também, leva a uma menor resposta cardíaca, que eu já mencionei isso aqui, quer dizer, é um dos motivos pelos quais a gente não deve se embasar muito em monitor cardíaco para
avaliar a intensidade de exercício em diabético, tá? Essas pessoas também estão mais propensas a ter hipotensão postural. O que é isso aqui, pessoal? A hipotensão postural, ela acontece quando a pessoa muda de posição muito rápido e ela tonteia e ela pode desmaiar. Então, é bastante comum a pessoa estar deitada e se levanta, fica tudo preto, ela desmaia, ou a pessoa está mesmo sentada e se levanta rápido, tá? Então, essas pessoas, o diabetes está um pouco mais propenso a isso aqui. É um quadro que ele é chato porque ele leva um desmaio, porém ele não é muito preocupante porque a pessoa apaga durante uns 30 segundos, 40 segundos e ela volta 100% normal. É claro que o grande risco é, bom, se a pessoa chega a desmaiar mesmo e ela cai, ela pode se bater com o rosto em um lugar, bater de cabeça, o perigo é esse. Mas o desmaio em si, ou esse apagão que a hipotensão causa, não tem nada de ruim com ele. Então a pessoa desliga por alguns segundos, um minuto, depois ela volta ao normal, ela está 100%. Tá? E o diabético também tem, por uma questão nervosa, algumas mudanças de termorregulação, de suar mais em algumas partes do corpo que em outras, tá? E a absorção de nutrientes pode ficar alterada também por uma questão de degeneração nervosa lá no nosso sistema digestivo. E em relação ao exercício em jejum, tá? Não é proibido para diabéticos, mas eles devem ter uma noção muito clara do que vai acontecer, e assim, se vai ser um exercício feito fora de casa, por exemplo, tem que ter um recurso à mão para que, se ele começar a perceber sinais de hipoglicemia, para ele fazer alguma coisa para reverter isso aqui, tá? Mas, enfim, tá bastante arriscado, porque não é uma coisa muito indicada para se fazer com uma pessoa diabética, mas não é proibido. Para quem não é diabético, pessoal, isso aqui é uma discussão, tem muito a se levar em conta, assim, ó, o exercício em jejum, ele é uma coisa muito individual, tá? Hoje em dia o jejum é uma coisa que está meio que na moda, tem gente fazendo jejum para emagrecer, por outras questões, mas é pensar, bom, vou me exercitar em jejum, tá? Por que que eu quero fazer? Que glicemia de jejum eu tenho? Algumas pessoas acordam com glicemia de 40, outras acordam com 95, tá? Ambas são, teoricamente, saudáveis, mas a pessoa que acorda com uma glicemia de 40 tem mais chance de, quando começar a fazer exercício, começar a experimentar sintomas de hipoglicemia. Tá? Então, olha, vê como é que tu responde. Eu já vi pessoas, e aí, assim, como é que, por exemplo, eu sei que eu posso fazer até 1h30, 2 horas de exercício em jejum, eu já fiz isso, e não tem problema nenhum. Nunca tive nenhum sintoma de hipoglicemia, de calafrio, tontura ou fraqueza, tá? Então, claro, nunca fiz exercício de alta intensidade em jejum, até porque é uma questão assim, o corpo não, ele não reage muito bem a isso aí. Então, uma coisa é fazer um exercício leve em jejum, outra coisa é querer sair para fazer treino intervalado em jejum, que é uma coisa um pouco mais difícil. Dificilmente tu vai ter a mesma potência muscular em jejum, tá? Do que uma pessoa que está alimentada. Mas, enfim, quem não é diabético, pensar para que tu quer fazer isso aí, né? Às vezes é uma necessidade que a pessoa, olha, eu me levanto e, se eu tomar café, se eu comer alguma coisa, eu vou ter que esperar um tempo para poder sair para fazer exercício. E eu não tenho esse tempo. Então, eu acordo, faço algum exercício em jejum, depois eu como e vou para o trabalho, por exemplo. É uma coisa que é tranquila. Mas, enfim, testar, porque algumas pessoas se acordam com uma glicemia que permite elas fazerem bastante exercício em jejum, outras se acordam, se tentar começar uma caminhada, por exemplo, vão começar a ter sintomas já de hipoglicemia. Tá? E para o diabético isso é uma coisa mais relevante ainda. E um quadro que a gente encontra muito no mundo real, pessoal, é quando a pessoa combina essas duas doenças crônicas, que são a obesidade e o diabetes. Tá? Eu coloquei algumas coisas aqui que são comuns nesse quadro aqui de pessoas que estão acima do peso e que apresentam o diabetes. Então, lembrar o seguinte, as pessoas obesas, quando a gente vai fazer exercício com essas pessoas, isso parece bobagem, parece meio assim para ser engraçado ou folclórico, mas isso aqui é uma coisa muito real, tá? Cuidado com essas pessoas, às vezes elas não estão acostumadas a suar, por exemplo. E suar fazendo exercício, numa pessoa que tem muita pele, que tem muita dobra cutânea, tem um excesso de peso, esse suor e a fricção que essas dobras causam, isso é uma coisa que parece bobagem, parece superficial, mas isso pode afastar a pessoa de uma sessão de exercício. Tá? Pensa no seguinte, a pessoa nunca foi a uma academia, e ela se apresenta lá para se exercitar com uma bermuda, tal, e ela começa a caminhar em uma esteira, e a pessoa começa a ter aquela fricção de pele ali entre as coxas.
E aquilo ali ele pode levar a uma assadura. A pessoa, no dia seguinte, se a pessoa acorda com as coxas totalmente assadas, e ela, olha, vai ser mais difícil para ela fazer alguma coisa nesse dia por causa disso. Então, sabe, regiões como coxa, axila, a própria dobra do abdômen, às vezes, fica com já é uma pele que é mais sensível, porque em algumas pessoas obesas, a dobra do abdômen fica sempre encostada pele com pele, ali fica com umidade, fica mais propenso à criação de fungos, por exemplo, né? Seio, por exemplo. Então, assim, são questões que parecem bobagem, mas a gente tem que, olha, instruir a pessoa. Olha só, tu vai fazer um exercício agora, tu tá com alguma, tu tem que ver assim, botar uma bermuda que tu consiga fazer a fricção tecido com tecido, não pele com pele, por exemplo. Algumas pessoas usam vaselina nas axilas para ajudar a escorregar. E, de novo, parece bobagem, pessoal, mas isso aí às vezes é uma coisa que ajuda a pessoa a ter uma adesão maior ou menor à sessão de exercício, porque ela, fui lá fazer um negócio, fiquei toda assada, não vou voltar, por exemplo, tá? Então, isso aí é uma coisa que acontece. Os pés dessas pessoas incham, tá? Então é bastante comum, às vezes a pessoa chega numa academia fazer exercício, ela chega lá com um sapato, ela bota tênis, aí ela começa a fazer a sessão, depois ela não consegue tirar o sapato, não consegue botar de volta o sapato, porque o pé inchou, então isso é bastante comum, tá? Então as pessoas têm que sair da academia, inclusive, nem o tênis, às vezes a pessoa começa a causar desconforto, começa a ficar apertado, fala, olha, isso é normal, tá? No obeso, tem uma tendência a inchar, o obeso diabético pode ter uma drenagem de líquidos no hemisfério pior ainda, vai inchar mais ainda, tá? Outra coisa, pessoas com diabetes e obesas geralmente vão ter uma certa dificuldade em mexer nas unhas dos pés, por exemplo. Cortar as unhas dos pés. Então, pense num quadro assim: a pessoa é obesa, diabética e ela já não está enxergando muito bem porque ela tem o diabetes. Uma pessoa lá de 70 anos obesa e diabética. Essa pessoa recomendava que ela procure uma pedicure, que alguém cuide dos pés dela, porque ela já não deve estar muito em condições de alcançar e enxergar e fazer tudo o que tem que ser feito no sentido de cortar unha, que é uma coisa que é trivial para uma pessoa saudável, mas para essa pessoa, olha, ela já não consegue alcançar direito nos pés, ela não enxerga direito aquilo ali. Então, assim, ó, procurar alguém que cuide dos pés dessa pessoa e que saiba que ela tem esse problema, tá? Até porque, assim, por que eu falo um pedicure consciente? Algumas pedicures ou manicures começam a querer fazer coisa tipo de cortar muito canto de unha, de tirar cutícula e coisa assim, e qualquer feridinha num pé de uma pessoa que é diabética pode se transformar em um problema, tá? E a pedicure também vai ser aquela pessoa que vai estar acostumada a ver aquele pé e saber, isso aqui não estava aqui um tempo atrás, ou essa feridinha aqui está há 15 dias e ela segue igual, o que a gente pode fazer? Tá? Outra coisa também é em relação ao sapato, tá, pessoal? Pensem assim, ó, uma pessoa com diabetes, ela não sente muito os pés, tá? Primeira coisa, usar tênis. E eu falo isso, eu espero que daqui a uns tempos eu não precise mais ter esse discurso, mas assim, ó, pessoas mais velhas, às vezes não têm hábito de usar tênis e querem usar sapato para fazer exercício. E o sapato tem uma chance maior de machucar o pé dessa pessoa, tá? Então, um sapato apertado, e como elas não sentem muito os pés, um sapato apertado pode resultar em num calo, numa bolha ou alguma coisa assim que vire uma ferida. Então, é muito importante o diabético pensar assim: eu não posso machucar os meus pés, tá? Porque uma ferida num pé de uma pessoa diabética pode se transformar numa coisa crônica que não vai cicatrizar e começa a ter morte de tecido ali. Então, às vezes, uma unha encravada no dedo mindinho, tá? É uma coisa que se transforma em algo crônico que pode levar, tipo, um tempo depois a precisar amputar o dedo mindinho. E essas pessoas também vão ter um pouco mais de dor nos joelhos. Então, lembrar disso aí, que a pessoa com excesso de peso, tá? Ela vai ter mais dor. Então, pensar em exercícios que essa pessoa possa fazer no sentido de aliviar, porque o excesso de peso leva geralmente a dor de joelho e às vezes dor de quadril também, que as pessoas com o avançar da idade, passando muito tempo com excesso de peso, vão apresentar. Ah, o exercício na água é uma coisa muito boa, mas a gente sabe que não é uma coisa que é possível para a maioria das pessoas no Brasil. Tá? Então, seria muito bom se a gente pudesse. Começou a chover na minha janela, eu vou ter que dar uma pausada, rapidinho. Seria muito bom se a gente pudesse dizer para as pessoas: procure uma piscina para fazer exercício, porque quando a pessoa tem excesso de peso, pessoal, ir para dentro d'água é uma coisa que alivia.
tá? Porque tu tira o peso de todas as articulações, porque na água tu tira um pouco da gravidade e a pessoa se sente mais confortável para fazer exercício, tá? Mas tem questões que a gente sabe que as pessoas não têm acesso à piscina no nosso país. A piscina é uma coisa para uma minoria de brasileiros. E muitas vezes a pessoa com excesso de peso não gosta de frequentar esse tipo de ambiente por questões psicológicas, questão de vergonha, etc. e tal. Bom, em relação também a mulheres obesas e diabéticas, de novo, pessoas com seios grandes para fazer exercício tem que ter um bom suporte. Então, muitas vezes o sutiã normal que uma mulher usa não vai ser o suficiente para ela, vai ter que precisar colocar alguma roupa a mais para reforçar isso aí, tá? Porque senão gera um desconforto muito grande, pode gerar mais dor nas costas, etc., porque o seio grande pesa muito durante o exercício, e isso é uma coisa que aumenta o desconforto em exercício. Então, olha, um sutiã normal muitas vezes não vai ser possível. A gente sabe que não existe muito também, muita opção em relação à roupa, roupa mais específica para atividade física para pessoas muito obesas. A gente sabe disso aí, é uma limitação que se tem. Mas pensar, olha, de alguma maneira tentar melhorar um pouco o suporte para os seios dessa pessoa. Outra coisa em ambiente de academia, quer dizer, pessoas grandes, né, pessoas obesas, geralmente vão se sentir melhor naquelas bicicletas horizontais que tem um banco de bicicleta que é tipo uma cadeira, né? É uma coisa reta, não é aquele banco formato de cilindro, né? O banco normal de bicicleta, porque quando a pessoa é muito grande, quando ela senta naqueles bancos ali, a pessoa quase que engole aquele banco e não tem nenhum conforto para ela. Então, a bicicleta horizontal geralmente tem aquele banco em formato de cadeira, vamos dizer assim, vão ser muito mais confortáveis para ela, tá? E pessoas obesas precisam ir mais ao banheiro também. Então, assim, ó, tu tens uma academia, sei lá, com 2 andares, né? Tens um banheiro no térreo só. A pessoa tá lá no segundo andar, é uma dificuldade mais para ela ficar subindo e descendo a escada para ir ao banheiro a cada, sei lá, 20 ou 30 minutos, porque pessoas obesas têm um espaço menor liberado para sua bexiga. Então a bexiga enche um pouquinho e ela já precisa ir ao banheiro, tá? Então, lembrar disso aqui, então não é uma questão de vontade dela, mas ela realmente ela vai precisar ir ao banheiro de maneira mais frequente. Então, algumas coisas bem práticas aqui. Checagem de glicemia antes e após o exercício. Para algumas sessões mais longas, checagem de glicemia durante a sessão de exercício também. A pessoa, se aqui não é uma pessoa obesa, então ela consegue, mas a pessoa obesa deve pedir que alguém procure isso aqui nos seus pés, tá? E a pessoa que consegue, ela deve procurar diariamente, assim, acabou a sessão de exercício, ver se não ficou nenhum tipo de assadura, de bolha, coisa assim. Às vezes uma pedrinha no sapato, a pessoa coloca um tênis e vai caminhar na rua e entra uma pedrinha, e ela não sente essa pedrinha. E essa pedrinha, em meia hora de caminhada, causa uma ferida no pé, por exemplo, tá? Pode ser um problema isso aí. Usar meias meio que para gente mais jovem é normal, mas aquelas pessoas mais velhas costumavam usar aquele tipo de meia que chamavam de carpim, que é um tecido que é bem fininho, aquele tecido ali fica mais propenso a pessoa a desenvolver bolhas nos pés, tá? E daqui, ó, cuidado com pedrinha no sapato, que é uma coisa que parece bobagem, que a gente que tem um pé saudável normal, quando começa a dar 2 passadas com uma pedra no tênis, tu sente, tu para, tu tira a pedrinha. Uma pessoa que não sente direito os pés, ela pode fazer toda uma sessão de caminhada com uma pedra no sapato e aquilo vai gerar uma ferida no pé dela. Aí, questão mais clínica, né? Quer dizer, a pessoa diabética tem que ter essa preocupação de ficar constantemente avaliando a sua saúde ocular. Uma das coisas é monitorar, então, a pressão intraocular. Por quê? Porque tu sabe que a pessoa com diabetes vai ter uma saúde visual piorada e tem uma chance de apresentar várias doenças visuais, tá? Então, monitoramento meio que a cada 6 meses, fazer esse tipo de monitoramento com oftalmo. Fazer um aquecimento e um relaxamento na sessão de exercício pré e pós, né, é uma coisa que ajuda também a não parar de repente a sessão de exercícios, tá? É uma coisa que para o diabético aumenta esse conforto, a volta à calma, inclusive a maneira com que o exercício físico vai afetar a nossa glicemia também, ele é mais suave quando tu faz um aquecimento, faz a sessão de exercício, faz um relaxamento, tá? Então, uma coisa que é bastante indicada para essas pessoas. Usar uma roupa leve, tá? Que vai permitir que a pessoa faça exercício por mais tempo.
Tem gente que ainda tem essa confusão de que se eu suar bastante numa sessão de exercício, eu vou estar gastando mais, né? Eu vou emagrecer mais se eu suar um monte. Na verdade, é o contrário. Quanto mais tu sua, mais rápido tu vai sentir vontade de parar o exercício, porque tu vai começar a entrar em desidratação, aumenta o desconforto, né? Com uma quantidade muito grande de suor. Para a maioria dos diabéticos, esse tempo aqui de 1 hora e meia após uma refeição pequena garante que tu não vai ter uma hipoglicemia, tá? Os diabéticos que são doentes há mais tempo costumam apresentar xerostomia, que vários medicamentos causam isso aqui também, que é quando a pessoa começa a ficar sem saliva, tá? Então, manter uma hidratação muito boa da pessoa com diabetes. E pessoas diabéticas com mais de 35 anos, o ideal é fazer um teste ergométrico de esforço para ver como é que o sistema cardíaco está respondendo ao esforço. Então, lembrando que eles têm uma resposta cardíaca que é um pouco atrasada, que é menor do que seria o normal. Então, ver como é que essa pessoa está, porque diabetes no longo prazo leva à doença cardíaca. Então, vê, olha, a pessoa já está com 50 anos, como é que teu coração responde em situações de esforço. Então, por isso é interessante fazer um teste ergométrico. Já falei disso aqui, mas só lembrar para o diabético essa questão que não deve confiar muito em sensações, em dores, etc e tal, tem que ser uma inspeção visual em relação a como é que estão os seus pés. Também já mencionei isso aqui, a maneira mais prática de se fazer um plano de rotina de exercícios é ter um diário onde essa pessoa vá anotando as suas atividades, suas refeições, as glicemias e o uso de medicamento, para ver como é que o corpo dela responde ao exercício físico. E atividades diferentes ajudam essa pessoa, então, a não enjoar do mesmo exercício sempre. Então, quanto mais a gente varia o tipo de exercício, mais eu aumento a adesão dessa pessoa ao exercício físico e menos risco de lesão essa pessoa tem, que é o que a gente mais quer, é aderência e uma pessoa que não se lesione. Tá? Bom, isso aqui é individual, mas no geral se consegue ter uma redução aí por volta de 50% em relação à quantidade de insulina naquela aplicação mais próxima à sessão de exercícios, tá? Então, porque dá para a gente dizer que o exercício teria um efeito muito parecido com a injeção de insulina. Então, olha, fica um efeito meio a meio aqui. Tu quer baixar a glicemia, tu contou metade com exercício, metade com a medicação, e tu conseguiu fazer um controle glicêmico, tá? Para a gente que faz injeção de insulina, então, evitar injetar a insulina numa região que tu vai trabalhar em seguida, né? Aí é uma questão super individualizada, aonde a pessoa costuma se injetar, enfim, só para não gerar desconforto muscular, tá? E se a pessoa conseguisse, o ideal seria assim, ó, se exercitar sempre no mesmo horário. Por quê? Ela entraria num esquema de distribuição de refeições e de uso de medicamento, e ela coloca a sessão de exercício sempre naquele mesmo horário. E ela não precisa se preocupar tanto se ela já viu que funciona dessa forma: acordar, comer, tomar o remédio a tal hora, fazer exercício a tal hora, olha, depois que ela achou a fórmula mágica ali em relação à distribuição de refeição, medicamento e exercício, ela não precisaria mais se preocupar em ficar medindo o tempo todo. Claro, quando a pessoa um dia exercício de manhã, outro dia de tardezinha, outro dia de noite, assim, ela vai ter sempre que estar com muita atenção em relação à sua glicemia, né? Porque para não ter perigo de hipoglicemia. Mas, enfim, isso aqui a gente sabe que é bastante difícil a pessoa conseguir fazer exercício sempre no mesmo horário, né? Apesar que algumas pessoas recomendam o seguinte: olha, o melhor horário para a pessoa fazer exercício é logo após levantar. Qual é a explicação para isso? Porque, e aí eu não estou falando de diabetes, estou falando no geral, né? Porque assim que a gente se levanta, tu tem menos tempo para ficar achando desculpas para não te exercitar. Então, quem deixa para se exercitar à tardinha, tem um monte de coisa que pode acontecer ao longo do dia que vão fazer com que a pessoa não chegue a fazer o exercício físico. Tá? Então, evitar exercício no mesmo momento que a insulina vai estar agindo e tarde da noite, quer dizer, olha, tu tomou uma insulina faz 1 hora, tu sabe que ela vai estar agindo a 100% agora, então não fazer exercício agora, porque para evitar os dois efeitos máximos ali de exercício e insulina. E outra coisa também é não fazer exercício e imediatamente se deitar, tá? Por quê? Por causa daquele efeito de queda de glicemia que o exercício tem e que então podem fazer com que a pessoa
tem uma chance de hipoglicemia logo após ela se deitar, então é uma coisa que ela é indesejável. Então, evitar exercício, olha, eu vou para academia às 9h30 da noite, eu saio de lá às 10h30, tomo um banho e me deito duro. Não é uma coisa muito interessante para o diabético, e para qualquer pessoa vai ser até difícil ela conseguir dormir depois de fazer um exercício tão tarde assim, tá? E cuidado também com a exposição ao calor aqui, tanto em sauna quanto banhos muito longos e muito quentes após o exercício. O que acontece? Se a gente, após o exercício, a gente entra num ambiente úmido e muito quente, tipo uma banheira quente, uma sauna, até mesmo um banho de chuveiro muito quente, a resposta normal do nosso corpo é, ao acabar o exercício, a frequência cardíaca começar a cair, tá? Só que quando eu acabo o exercício e vou para um lugar muito quente, a frequência cardíaca não vai ter essa queda. E como a frequência cardíaca permanece alta, eu permaneço usando muito açúcar do sangue, então, e a minha glicemia continua caindo muito, como se eu estivesse ainda em exercício. Isso pode, de novo, aumentar, então, o risco de hipoglicemia. Tá? Em relação ao alongamento, pessoal, não tem nenhum efeito assim que a gente fale que fazer alongamento mexa com a nossa glicemia, mas é uma coisa que ajuda a relaxar a musculatura, então, mais no sentido mais de condicionamento geral, aqui a pessoa pode e deve fazer um alongamento, né, junto com o programa de exercício de aeróbica resistido, tá? Uma coisa que é interessante é usar algum tipo de identificação, seja uma correntinha ou algo assim. Eu uso uma pulseirinha verde aqui, tá? Que eu uso, aqui diz o meu nome, meu tipo sanguíneo e tem alguns telefones de contato, porque caso eu sofra um acidente na rua, como às vezes eu ando de bicicleta na estrada, etc., tem chance de alguém por acaso olhar essa pulseirinha aqui e conseguir telefonar para um familiar meu, mas um diabético é muito bom. Tem gente que faz tatuagem, né, dizendo diabético ou algo assim, se alguém acha essa pessoa caída na rua, já tem uma hora, essa pessoa aqui ela é diabética, ela pode estar com um choque hipoglicêmico, por exemplo, tá? Então tem várias alternativas que a gente pode fazer. E pessoas que têm dormência nos pés, de maneira muito frequente, às vezes precisam evitar a corrida, ou pelo menos não devem correr quando ela está sentindo a dormência nos pés. Por quê? Porque ela tem um risco maior de. Porque a gente sabe que correndo tu tem um risco maior de desenvolver alguma bolha ou algo assim, né? A fricção é maior, o impacto é maior. Então, essa pessoa deve, olha, se tu tá com dormência nos pés agora, sair para correr pode não ser uma coisa muito interessante. E também uma coisa, quando a gente sente menos o pé, a nossa planta do pé fica menos sensível, a gente tem mais risco de torção também. Então, uma coisa que, olha, estando com dormência nos pés, sair para correr não é uma coisa muito interessante. E aí, a pessoa realmente não gosta de fazer exercício físico, ela não vai se matricular numa academia, não vai, sei lá, começar a correr ou caminhar de maneira regular. Aí partir para o seguinte, olha, vamos tentar mudanças de estilo de vida, então. Então, tentar aumentar gasto calórico com as coisas diárias, do tipo, aquelas coisas clichê até, de trocar elevador por escada, de ver se tu, olha, vai de carro, começa a estacionar um pouco mais longe para tu te forçar a caminhar um pouquinho mais, tentar fazer coisas que são mais, que aumentem o teu gasto calórico para no dia a dia caseiro, às vezes, sabe? Para te mexer um pouco mais, trabalhando em alguma empresa, ao invés de pegar o telefone para ligar para um cara que trabalha numa outra sala, te levanta e vai lá e fala com ele. Essas coisas que são básicas, mas que assim a gente vê que as pessoas, quando vão quando vão entrando nessa situação, muitas vezes de obesidade, né, e com envelhecimento também, começam a criar um estilo de vida que ele leva tudo para o menor movimento possível. Tá? Isso é um problema. Então, os hábitos gordos. Então, eu boto aqui o caso do copo d'água, né? E eu cito aqui a minha mãe como exemplo. A minha mãe, uma época da vida em que ela ainda morava comigo, ou que eu ainda morava com ela, vamos dizer assim, eu vi que às vezes acabava aquela hora de almoço tal, e ela ia para a cama se deitar para ver um pouco de televisão. E ela levava com ela um copo d'água sempre, né? E eu, como é que eu enxergo isso, né? Por quê? Porque ela sabia que após o almoço, um tempo depois, ela ia sentir sede. Ela tinha um copo d'água do lado dela, entendeu? Então, assim, eu não consigo me imaginar eu tendo uma água do meu lado dentro de casa, porque eu posso sentir sede. Se eu sentir sede, eu me levanto, vou até a cozinha e bebo água, entendeu? Mas ó, ela levava, porque assim, para não ter que se levantar e sair do quarto, ir até a cozinha, pegar um copo d'água. Então já estava com a pessoa começa a criar hábitos que são imperceptíveis até, mas sempre nesse sentido de o menor movimento possível. O que eu consigo fazer para me mexer o mínimo possível? E tem que ser o contrário. Olha,
O que eu devo fazer para tentar encaixar a maior quantidade possível de atividade física no meu dia a dia. Porque quanto mais eu me mexer, melhor a minha saúde vai ser, tá? Hoje em dia, pessoal, a gente conta com uma quantidade muito grande de recursos eletrônicos aí para ajudar o diabético a fazer exercício físico, controlar a glicemia, etc. e tal. Então, eu falei muito aqui em relação à pessoa elaborar um diário onde ela tivesse algum controle lá de glicemia, de atividade física, nutrição, uso de medicamento, enfim. Mas hoje em dia isso aí está muito facilitado por uma infinidade de aplicativos que existem para o diabético usar, onde o aplicativo já vai lá te pedir, olha, tu anota aqui a hora que tu acordou, tu anota aqui o remédio que tu tomou, o que tu comeu, e ele já vai te dizendo, olha, melhor hora para te fazer exercício hoje é isso aqui, faz uma sessão de tanto, quer dizer, ele vai tentar te guiando já no sentido de te mostrar quais são as melhores opções em termos de horário de uso de medicamento, de horário para exercício. Olha, ele vai dizer, olha, alguns avisam a pessoa, olha, hoje você não fez exercício ainda hoje, está na hora de fazer. Então, assim, ó, é um grande auxílio eletrônico que o diabético pode usar hoje em dia, essa quantidade grande de aplicativos que se tem, então, para fazer esse controle de glicemia, de medicamento, etc. e tal. E uma coisa que está chegando com muita força, ainda está um pouco cara, mas quem pode está usando, eu conheço várias pessoas que usam já, são esses monitores contínuos de glicemia, tá? Que a pessoa coloca no tríceps, geralmente, tem uma foto que uma menina aqui com ele aplicado na parte mais traseira aqui do braço, que é um patch, tipo um adesivo, pessoal, que ele tem um filamento, ele não faz contato com o nosso sangue, tá? Ele tem um filamento ali bem fininho que entra pela nossa pele e tem contato com o nosso líquido intersticial, né? O líquido que fica entre as células ali. E ele consegue monitorar a nossa glicemia. Então, a pessoa, através de um aplicativo de celular, ela está constantemente vendo a glicemia dela. Então, o aplicativo te mostra ao final do dia, por exemplo, como é que a tua glicemia se comportou ao longo de todo o dia. Isso é muito legal para a pessoa ver, olha só, eu comi isso aqui a tal hora, olha o que aconteceu, foi lá em cima isso aqui. Aí depois, então, ele faz um acompanhamento constante e a pessoa pode, durante a sessão de exercício, tá vendo, olha, eu vou fazer exercício agora, mas eu sei que se chegar, a minha glicemia chegar a 60, eu preciso ingerir alguma coisa, preciso parar de fazer exercício. Então, o diabético está usando isso aqui, então, olha, é uma revolução. Por quê? Tu não precisa mais fazer aquela coisa de ficar constantemente picando o dedo e tirando uma gotinha de sangue para botar num aparelho para ele te dizer que glicemia que estava naquele momento. Então, assim, ficou em tempo real agora a medida de glicemia, tá? E algumas pessoas, mesmo que não são diabéticas, estão usando isso aqui para tentar entender, olha, que tipo de coisa eu como que leva a minha glicemia lá para cima, né? Ou começar a ver, olha, eu estou começando a ter resistência insulínica, eu acho esse tipo de coisa assim. Então, ou pessoas que têm já um histórico familiar, querem se monitorar para tentar prevenir a doença de se instalar, tá? No meio esportivo, tem uma coisa que é igual isso aqui, que já está sendo usado também, que ele mostra, além de glicemia, ele mostra nível de lactato no sangue. Então, vários atletas estão usando isso já. Ele não está muito bom ainda, tá? Ele não está. Quando a gente compara com o padrão ouro de avaliação de lactato, ele não está muito bom, mas já é um caminho. Quer dizer, em breve o cara vai estar fazendo exercício e vai estar lá pedalando, por exemplo, e naquele visor do GPS que ele tem ali na bicicleta, que mostra velocidade, potência em watts, ele olha e olha o lactato, a glicemia, tudo, o cara consegue olhar tanto as variáveis de treino dele ali, né, que relacionadas por exemplo, a bicicleta, por exemplo, quanto também as variáveis mais metabólicas do corpo, o quanto que está o lactato dele naquela sessão, a glicemia dele, tá? Então, esse é o caminho que já não é mais uma coisa tão inatingível assim. E algumas pesquisas aqui, então, em relação ao exercício físico, tá? Essa pesquisa tentou responder a pergunta em relação a esse melhor tipo de exercício para uma pessoa com diabetes fazer. E aqui, então, essa pesquisa foi um ensaio clínico que distribuiu as pessoas em 4 grupos. Um grupo fazia musculação, um grupo fazia aeróbicos e outro grupo fazia musculação e aeróbicos, tá? E tinha um grupo que era um grupo inativo, um grupo controle. A ESI deixou passar 22 semanas com esse regime de exercício aqui e mediram aquela hemoglobina glicada 6 meses depois de fazer essa intervenção, tá? Para ver o efeito de longo prazo. Então, reparem que esse pessoal da musculação fazia 3 sessões de 45 minutos, o pessoal do aeróbico 3 sessões de 45 minutos, e quem fez musculação aeróbico fez o dobro, porque eles fizeram 3 de 45 de cada modalidade.
Resultado, quem fez musculação teve um resultado bom, quem fez aeróbico teve um resultado um pouco melhor, e quem fez os dois teve um resultado muito melhor. Tá? O grupo controle não teve nenhum tipo de impacto. E a questão é o tipo de exercício ou é o tempo de atividade? Então, geralmente as pesquisas mostram isso aqui. Olha, aeróbico parece ser um pouquinho melhor que o exercício de força, tá? É um pouco melhor, mas o que realmente vai contar é o quanto de exercício tu faz. Então, porque assim, a gente estava comparando, quem fez só musculação fez esse volume por semana, quem fez só aeróbico fez esse volume por semana, quem fez os dois fez esse volume por semana. Então, olha, tudo nos leva a crer que a quantidade de exercício, de novo, é o grande diferencial em relação ao controle de diabetes. Existe uma estimativa de que, então, se a população toda conseguisse encaixar pelo menos meia hora de caminhada por dia, pessoal, praticamente metade dos casos de diabetes tipo 2 seriam evitados. Tá? É uma quantidade muito grande de gente que poderia se beneficiar com exercício físico, em teoria, simples de ser atingido, né? Meia hora por dia. Então, de novo, a contração muscular é uma coisa benéfica para essas pessoas, sem grandes diferenças em relação ao tipo de exercício, desde que se trabalhe grandes grupos musculares, tá? Então, se você se perguntar, tá, mas prioriza o treino de força ou prioriza o aeróbio? A evidência que a gente tem hoje em dia deve priorizar o aeróbio, tá? Mas, assim que possível, inserir também exercício de força, porque vai ser a combinação perfeita. Mas, olha, só tenho esse tempo aqui, vou fazer uma coisa só, e, bom, faz alguma coisa aeróbica, que é o que a literatura ainda tem mais evidência comprovando benefício real, tá? Existe também uma estimativa aqui, com base em alguns estudos, de que quando a gente consegue fazer um gasto calórico semanal aí de 500 quilocalorias, eu já começo a ter uma redução de por volta de 6% no risco de desenvolver o diabetes. O que é prevenção primária, pessoal? Evitar que a pessoa tenha a doença. Tá? Muitos trabalhos mostram também que a diretriz, aquela de 2 horas e meia de exercício por semana, é mais eficiente do que a metformina, que é uma das medicações mais usadas no mundo em relação a controle glicêmico, tá? Ou seja, o exercício físico, sim, tem um efeito maior que o remédio, apesar que para todo mundo é 1000 vezes mais fácil começar a engolir alguma coisa do que começar a fazer atividade física. E no espaço de 3 anos, tem alguns estudos mostrando isso aqui, ó. O que é essa sigla NNT? Tá? É número necessário para tratar. Eu estou falando aqui de evitar que a pessoa se torne doente com diabetes, tá? Então, o que acontece? De cada 7 pessoas que começam a fazer exercício físico, eu consigo evitar que uma delas desenvolva diabetes, tá? E de cada 14 que começam a tomar medicamento, eu consigo evitar que uma desenvolva a doença. Ou seja, ao longo de 3 anos, o efeito que o exercício físico tem é 2 vezes mais eficiente do que a medicação. Tá? Ok, eu sei que aderir a uma medicação é muito mais fácil do que aderir ao exercício físico. Ninguém discute isso. Eu só quero mostrar para vocês que o efeito benéfico que o exercício tem sobre o diabetes é 2 vezes o efeito que as medicações têm. Tá? Ou seja, é muito mais relevante para uma pessoa que está em risco de desenvolver essa doença se tornar ativa do que começar a tomar um remédio. Tá? Porque mesmo naquelas que tomam o remédio como tem que tomar, nem todo mundo consegue evitar a doença. Tá? Ou seja, eu pegar 14 pessoas que começam hoje a tomar a medicação, depois de 3 anos, 13 estão doentes e uma não está doente. Ao passo que 7 pessoas começam a fazer exercício hoje, né? Se eu colocasse 14 a se exercitar, eu ia evitar a doença em 2. Eu botando 14 a se exercitar, eu evito a doença somente em uma quando eu estou falando de medicamento, tá? Então, uma coisa bem relevante isso aqui. E é uma relação um pouco parecida também quando a gente fala de, por exemplo, controle de colesterol com exercício físico comparado com medicação. Medicação tem um efeito bem menor que o efeito de exercício físico, no entanto, a medicação ela é causada por todo mundo, por quê? Porque ninguém quer fazer exercício físico. Engolir um remédio é muito mais fácil do que começar a fazer exercício físico, só que o exercício físico, além de ter um efeito muito mais potente, evita aquela doença e evita várias outras coisas. Ao passo que a metformina mexe basicamente com a tua glicemia, né? Não vai, por exemplo, melhorar a tua saúde mental, nem melhorar a tua saúde cardiovascular, por exemplo. Ao passo que o exercício vai conseguir fazer isso. E aí a prevenção secundária, quer dizer, pessoas que já têm a doença, caminhar por volta de 2 horas por semana já reduz em mais ou menos 45% o risco de morte em pessoas diabéticas, tá?
E esse valor é muito parecido nas pessoas que têm aquela síndrome X, a síndrome plurimetabólica, que é aquela combinação de gordura visceral, hipertensão, resistência insulínica, né? Então, quer dizer, olha, encaixar 2 horas de caminhada por semana, vejam bem, não é nem o recomendado, é abaixo do recomendado até, tu já conseguiria uma redução de 45% de morte prematura em pessoas com diabetes. E aquele estudo das enfermeiras que acompanhou, então, mais de 80 mil enfermeiras, né, do início de carreira até a sua morte, que na verdade esse estudo ainda existe, acho que eu já mencionei para ele esse estudo para vocês em outras disciplinas, em outras matérias. O que o pessoal que estudou o diabetes nessas enfermeiras concluiu? Que por volta de 90% dos casos de diabetes tipo 2 que elas apresentaram ao longo dos anos poderia ser evitado por mudanças de estilo de vida. Basicamente, controle do peso corporal, evitar cigarro, dieta e atividade física. Tá? Ou seja, toda estimativa populacional mostra que a gente poderia diminuir muita a carga de doença que a gente tem na nossa população se as pessoas começassem a mudar o seu estilo de vida. E esse é mais um estudo de revisão aqui, de novo falando sobre prevenção de diabetes com atividade física. Então, colocaram 20 estudos longitudinais, vendo então uma redução de 30% no risco de desenvolver diabetes ao longo do tempo. De novo, qualquer atividade parece que ajuda nessa proteção. Quanto mais volume eu fizer, quanto mais intensidade eu tiver, maior vai ser essa minha proteção, tá? Esse efeito protetivo, ele proporcionalmente ele vai ser maior em pessoas que estão em mais risco, quer dizer, pegar uma pessoa lá que não tem histórico familiar, que não tem excesso de peso, que não fuma, o quanto o exercício físico protege ela contra o diabetes? Protege, mas protege pouco, porque ela já parte de um risco muito baixo. Mas tu pega alguém que está acima do peso, que tem histórico familiar, que fuma, etc. E tal, essa pessoa, bom, ela quando faz exercício, ela tem um baita ganho em saúde. Tá? Por isso que essa redução, a gente fala, a redução é maior para pessoas que já têm os fatores de risco para essa doença. E a quantidade de exercício que tu precisa tem uma certa relação com quantos fatores de risco tu tem. Então, quer dizer, olha, uma pessoa que está acima do peso, ela pode precisar de um pouco mais de exercício para ter o benefício também, porque ela vai se beneficiar do exercício físico especificamente em relação à sua glicemia, sim, com certeza. Só que se essa conseguir fazer um pouco mais de exercício para também perder peso, ela vai ter um benefício maior, tá? Essa aqui é a revisão da Cochrane, então, né, que faz aquele apanhado de ensaios clínicos, aqui especificamente exercício ou exercício e dieta para prevenção de diabetes tipo 2. Então, colocaram vários ensaios clínicos, tipo um prosseguimento de 1 a 6 anos, mais de 5 mil pacientes, e chegam numa conclusão muito parecida, quer dizer, exercício mais dieta, uma redução de 40% de desenvolvimento dessa doença, além do que esse combo exercício mais dieta também previne outros problemas de saúde, como obesidade e hipertensão, tá? E esse é um estudo bem interessante que eles estão fazendo para tentar mostrar, por exemplo, para o governo, o quanto vale a pena tu prevenir a doença, né? Quer dizer, antes que a pessoa fique doente, faça com que ela evite essa doença, ela vai ter uma vida muito mais saudável e levar a menos gasto também no sistema de saúde público. Então, eles pegaram aqui, na verdade, isso aqui é só uma demonstração do que eles estão fazendo, tá? Esse artigo. Então, eles pegaram uma população adolescente, pessoas com fatores de risco, como sobrepeso e obesidade, e começaram a tentar educar essas pessoas. Não é fazê-las se exercitarem, é somente fornecer informação, tá? No sentido de atividade física e dieta, explicando, olha, esse é o caminho para vocês evitarem a doença, evitarem o diabetes, que vocês são adolescentes hoje com sobrepeso e obesidade, têm uma chance muito grande de desenvolver o diabetes nos próximos anos. Então, eles estão acompanhando esses adolescentes para ver se eles estão parando de ganhar peso ou emagrecendo, se eles estão ativos fisicamente, para ver se vale a pena financeiramente, então, esse tipo de intervenção educacional, no sentido de evitar que esses adolescentes desenvolvam a doença mais para frente. Então, tipo, isso tudo que eles estão mostrando, olha, nós vamos fazer esse acompanhamento, tá? Então, e vamos ver se... Porque isso aqui tem um custo, né? Essas sessões educativas, elas têm um custo. Qual é a intenção? Olha, a intenção é mostrar que é mais barato eu educar os adolescentes em risco para o diabetes do que eu deixar eles adoecerem e depois querer, no final, mais para frente lá, curar a doença deles.
Existem questões também em nível celular, pessoal, que influenciam a saúde do diabético, e uma delas tem relação com o funcionamento das mitocôndrias, tá? As mitocôndrias de uma pessoa diabética, elas funcionam menos, ou seja, a capacidade que um diabético tem de queimar gordura intracelular é menor, o que dificulta mais ainda o emagrecimento dele. E a pessoa vai acumulando mais gordura intracelular, e quanto mais ela acumula de gordura dentro das células, também menos espaço sobra para as mitocôndrias, e menos mitocôndrias ela vai ter. Então, ela vai entrando num ciclo de que, pense na mitocôndria como uma usina interna que está queimando energia. E a pessoa vai começando a acumular gordura intracelular e diminuindo cada vez mais essa sua capacidade de queimar energia intracelular. E o exercício físico age exatamente no sentido oposto, de aumentar as mitocôndrias, tanto em tamanho quanto em número. Quer dizer, aumenta a capacidade de cada célula do corpo justamente em usar energia, em queimar energia. Tá? Então, aqui, vários artigos mostram isso aqui, que o diabetes aparece associado com depósito de gordura intramuscular. A pessoa fica com mais gordura entre a fibra muscular e dentro das células também. E o exercício físico é uma maneira de diminuir um pouco esses depósitos e aumentar essa capacidade muscular, então, de queimar gordura, que é uma coisa que o diabético vai perdendo com o tempo. Tá? Então, é um efeito que nenhum tipo de medicamento consegue fazer. É somente o exercício físico que consegue fazer esse tipo trazer esse tipo de benefício para uma pessoa com diabetes, que é melhorar a maneira com que as suas células utilizam a energia. Tá? Nenhum medicamento faz isso, somente o exercício consegue essa coisa, tipo de aumentar a capacidade mitocondrial que uma pessoa tem, no sentido de deixá-la mais capacitada a queimar energia. Então, o que acontece aqui? Uma única sessão de exercício então, já consegue aumentar essa acumulação de glicogênio muscular, quer dizer, a célula vai ficando mais capacitada a usar energia, vai aumentando os depósitos de glicogênio muscular, melhora também o consumo tanto de gordura quanto de glicogênio, e essa deposição maior de glicogênio muscular, o que faz? Para formar esse glicogênio muscular, tu precisa tirar açúcar do sangue. Então, isso aqui auxilia também no controle glicêmico para essas pessoas. Tá? Então, concluindo, pessoal, atividade física é necessária para qualquer pessoa ao longo da vida toda, mas para o diabético ela assim, é uma coisa que ela é essencial. Não dá para uma pessoa com diabetes pensar em não fazer atividade física, isso é uma coisa que é muito relevante para ela. Mesmo que ela pensar, mas eu não vou nunca conseguir curar essa doença. Não vais, mas tu podes talvez continuar com a doença sem ter os efeitos colaterais mais graves dela, como amputações, como perda de visão, por exemplo. Tá? Melhor atividade, o que a pessoa gosta de fazer. Então, o que realmente interessa é contração muscular. Quanto mais a pessoa fizer contração muscular, mais benéfico vai ser para ela, tá? E é super, com a velocidade que essa doença vem aumentando na nossa população, pessoal, talvez mais importante do que se preocupar com quem já está doente seria pegar as pessoas que não estão doentes ainda e tentar evitar que elas se tornem doentes. Tá? Porque a gente está vendo que é uma quantidade muito grande de gente que está arrumando para o diabetes nos próximos anos e não estão fazendo nada. Né? Vamos pensar assim, se uma pessoa que tem a doença muitas vezes não consegue mudar o estilo de vida para tentar reverter um quadro patológico já, como é que tu convence alguém que nem tem a doença diagnosticada ainda de que ela precisa mudar o estilo de vida? É muito difícil, mas esse deve ser o foco, porque tem muita gente em risco para essa doença, e se tu quer ter um impacto em saúde pública, tem que agir. Claro, tu não pode esquecer os doentes, mas agir mais nessas pessoas que são um número maior, agir nas pessoas que estão em risco de desenvolver a doença. Então, todo mundo deve ser aconselhado a se exercitar, saudável ou não, mas pessoas que têm os fatores de risco, então, para essa doença, como uma glicemia alta, obesidade, etc. e tal, tem que ser aconselhados de maneira agressiva. Olha, não é uma questão que vai ser legal. Tu tens que fazer isso para evitar ficar doente em breve, tá? E pessoas que já têm a doença, então, olha, atividade física para ti não é ela é uma coisa que ela é tão importante, na verdade, eu diria que ela é mais importante do que se preocupar com o que tu come e com os remédios que tu está usando, tá? Na verdade, se a pessoa começasse a levar a atividade física realmente a sério, ela poderia, vamos dizer, relaxar um pouco mais nessas outras duas frentes aqui de dieta e medicação, porque os efeitos que a atividade física tem são muito mais potentes
que os medicamentos e que a alimentação têm em relação a combater os prejuízos dessa doença e também a evitar que as pessoas desenvolvam diabetes. Ou seja, eu considero o diabetes a doença que a gente mais efeito consegue ter do exercício físico. Muito, muito mais do que quando a gente fala em exercício físico e obesidade, por exemplo, e um pouco mais do que quando a gente fala em exercício físico e doença vascular, hipertensão, doença cardíaca. Acho que o diabetes, assim, é a doença que ela está mais associada com essa questão de benefícios do exercício físico. Opa, e uma curiosidade aqui para você só, encerrando a aula, isso aqui é uma equipe profissional de ciclismo, tá? Eles não são altíssimo nível, mas é uma equipe profissional que compete internacionalmente até, e eles são patrocinados por essa empresa Novo Nordisk, que é uma empresa que é a maior produtora de insulina no mundo, né? Isso para quem quer injetar. E, curiosamente, eles decidiram fazer uma equipe de ciclismo profissional onde todos os atletas são diabéticos, tá? Então, eu tenho aqui, todo mundo aqui é diabético, acho que a grande maioria aqui é diabético tipo 1, quer dizer, descobriu a sua doença quando era adolescente, mas no sentido de mostrar, olha só, nós somos diabéticos e a gente consegue não somente fazer exercício regular, como a gente consegue ser um atleta profissional. Então, cada vez mais a gente está vendo pessoas entrando para o esporte com essa doença crônica e conseguindo conviver com a doença crônica, então, e o nível de treinamento exigido por uma pessoa que treina de forma profissional, tá? Então, já vi atletas fazendo provas de Ultraman, que são provas que duram vários dias, muitas horas, e o cara com bomba de insulina fazendo a prova. Então, a gente se desmistificou um pouco nesses últimos anos essa questão que a pessoa com diabetes só pode fazer aquela coisa curtinha ali, porque tem que ficar olhando a glicemia, tirando o sangue. Olha, dá para fazer sim, depois que tu aprende a lidar com o teu corpo, como ele responde ao exercício físico, tu pode inclusive ser um atleta profissional, como esses caras que pedalam aqui 5, 6 horas por dia, quase que diariamente, tá? Então, todo mundo aqui doente crônico, paciente crônico e, ao mesmo tempo, atleta profissional, tá? É possível. Então, pessoal, encerrando essa aula de diabetes, reforçando a vocês, então, que espero que tenham assistido essa aula com algum caderno do lado para anotar possíveis dúvidas, tá? E tentem esclarecer isso comigo depois ao vivo ou via e-mail. É isto.